Boa tarde, queridos. Boa tarde, a paz do Senhor. Que bom que vocês estão aqui. Boa tarde, você que está nos assistindo online. Estou muito feliz de estar compartilhando a palavra de Deus com você nessa tarde. Nós que estamos na segunda semana da nossa série For the World. Eu gostei muito e agradeço muito por todos os feedbacks que vocês compartilharam comigo na semana passada. Muita gente falando, Vini, foi uma palavra tão simples, mas era o que a gente precisava ser lembrado. Eu acho que essa que é o poder desse livro incrível que nós temos na mão. É uma palavra simples, mas que sempre nos lembra o quanto mais nós precisamos dela e o quanto mais nós precisamos de Jesus. Hoje, eu me sinto de novo empolgado, feliz de poder compartilhar a palavra com você. Para mim é um privilégio e é muito difícil expressar para você o desafio que é estar aqui. Porque existe um peso de responsabilidade muito grande. Primeiro, o peso de tentar entender o que é que Deus quer que a gente fale. Segundo, aquilo que eu acho que Deus quer que eu fale é aquilo que Deus está falando para mim, para eu colocar em prática na minha vida pessoal, ou será que isso é para a igreja como um todo? Terceiro, aquilo que eu acho que Deus tem me revelado para compartilhar com a igreja, como eu compartilho isso com a igreja? Então é um monte de coisa complicada de tentar colocar numa equação só, com o objetivo sempre de fazer dessa uma mensagem simples de entender, mas de revolução da nossa vida. Então hoje eu creio que aquilo que Deus quer que nós falamos tem muito a ver com a palavra. Eu não me preocupei homileticamente como que eu vou entregar esse sermão, não necessariamente me preocupei com as ilustrações perfeitas, com os exemplos perfeitos. Eu quero ler a Bíblia com você. O pastor Antônio me deu um feedback da mensagem da semana passada, ele falou assim, sabe o que foi maravilhoso da sua mensagem semana passada? É que você somente leu a Bíblia. E já estava tudo lá. Aí eu falei, isso é um feedback maravilhoso. E eu acho que é o que eu gostaria de fazer hoje de novo. Eu vou ler a Bíblia com você, e nós vamos ler muito a Bíblia hoje. E conforme você vai ler a Bíblia junto comigo, você vai ver que está tudo aqui. Já está aqui. Então é só a gente pedir para que Deus abra os nossos olhos e ouvidos para entender e colocar em prática. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. E se você trouxe a sua Bíblia ou o seu celular, já deixa ele aberto na Bíblia, porque de novo a gente vai ler bastante. Atos capítulo 1, versículo 8. A Bíblia fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em como em toda e até aos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em como em toda e até os confins da terra. Semana passada nós falamos sobre a esfera Jerusalém, uma igreja local missionária. E o título da minha mensagem de hoje é Judéia, uma igreja local com missões locais. Vamos orar? Pai, recebe o nosso coração, Jesus. Vulnerável, aberto, singelo, pronto para receber do Senhor aquilo que o Senhor quer nos entregar. Revoluciona a nossa vida. Planta em nós as tuas sementes. Essa é a nossa oração. Que seja a tua voz falando conosco. E que a sua Bíblia, que a sua palavra seja revelada. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus morre, ressuscita e fica 40 dias com seus discípulos. 40 dias pregando, ensinando, agora é hora de Jesus ser assunto aos céus, depois de 40 dias, e Jesus dá uma ordem muito clara aos seus discípulos no começo de Atos, nós falamos isso na semana passada. Jesus fala, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, quero que vocês não vão em lugar nenhum, fiquem aqui na cidade, porque vocês vão receber um poder que vai vir do alto, e quando vocês receberem esse poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão receber poder para testemunhar. Jesus já fala qual que é o objetivo final do recebimento do poder que Deus tinha separado para eles. Então eles vão receber poder para serem testemunhas em 4 diferentes esferas. Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, vocês vão ser testemunhas na Judéia, vocês vão ser testemunhas em Samaria e vocês vão ser testemunhas até os confins da terra. Se você não entende muito de geografia bíblica, você boiou naquilo que Jesus
disse geograficamente aqui, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, Jesus é assunto aos céus, os discípulos ficam em Jerusalém, obedecem aquilo que Jesus falou para eles fazerem, eles vão para um lugar, eles sobem no segundo ou no terceiro andar desse lugar, que a Bíblia vai me chamar de cenáculo, e ali eles ficam orando por 10 dias, nós falamos isso semana passada, estão lembrados? 120 pessoas ali orando, obedecendo o que Jesus tinha dito, oram um dia, 2, 3, 4, 5, 6, eu já teria desistido no 7º, mas eles não, ficam 8, 9, no 10º dia, um domingo de manhã, por volta das 9 da manhã, a Bíblia fala que um som impetuoso, um vento, veio ali dentro daquele lugar, e línguas foram repartidas entre eles, línguas como os de fogo, e eles começaram a falar em novas línguas, e as pessoas que não faziam parte desses 120, olhavam para eles e falavam, eles estão bêbados, estão malucos, o que está acontecendo? Algo sobrenatural está acontecendo. Então Pedro se levanta, coloca a cabecinha para fora do cenáculo, e prega a primeira mensagem depois que Jesus subiu aos céus. E nessa primeira mensagem que Pedro prega, quantos se convertem? 3.000. Não tem a ver com a qualidade do que Pedro pregou. Pedro era pescador. Pedro não era o homem mais eloquente. Pedro não tinha técnica de manipulação. Pedro não era coach. Pedro era pescador. Mas Pedro tinha sobre ele um poder para ser testemunha. Então Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. Agora a igreja em Jerusalém, a igreja que começa ali naquela cidade, talvez a cidade mais importante ali, tirando Roma do Império, a gente começa de 120 para 3.000 pessoas. É uma multiplicação inacreditável. A igreja não fica no seu clubinho. Os 120 pessoas, eles não pensam assim, agora nós recebemos esse poder do Espírito Santo, vamos ficar aqui, vamos ler a Bíblia para a gente, vamos se encorajar mutuamente. Não, eles pensam o contrário. Vamos compartilhar com a cidade aquilo que Deus tem feito dentro de nós. Pedro sai para fora, Pedro pega uma palavra, 3.000 pessoas se convertem. Nós falamos na semana passada que o DNA da igreja de Jerusalém, ele é por natureza missionário. A igreja começa sendo missionária. A primeira coisa que a igreja faz no seu nascimento, de acordo com Atos, e o que a teologia vai chamar do nascimento da igreja, é uma pregação missionária. Pedro desce o sarrafo. Este Jesus que vocês mataram, vocês têm que se converter, vocês têm que se arrepender, não é palavrinha, não é tapinha nas costas, não. Mas 3.000 pessoas se convertem. A igreja nasceu missionária. Você já imaginou se essa igreja que nasceu missionária em Jerusalém tivesse falhado em não continuado missionária? Você já pensou que você não estaria aqui? Você já pensou que se essa igreja tivesse falhado e tivesse virado apenas um clube do livro? Se essa igreja de Jerusalém tivesse virado apenas, vamos compartilhar as histórias uns com os outros? Se essa igreja em Jerusalém fosse apenas um lugar onde eles se encontravam para discutir sobre a Bíblia, eu e você não estaríamos aqui. Sim, vamos fazer desse lugar nosso clube do livro, vamos compartilhar histórias uns com os outros, vamos crescer juntos em fé, mas a igreja de Jesus tem em seu DNA missões, porque eles não deixaram de ser missionários em Jerusalém. Eu e você estamos aqui em Winter Garden 2.000 anos depois. É alguém que pagou um preço lá atrás para eu e você colhermos os benefícios desse. Quais são os preços que nós precisamos pagar hoje para alguém colher o preço daqui 30, os resultados daqui 30? Não vamos nem entrar nisso hoje. Mas o que eu queria falar com você é que essa igreja nasce missionária. Nasce com 2 pilares muito fortes. É o pilar do alcance, mas é também o pilar do cuidado. É o pilar, sim, nós vamos pregar e vamos alcançar, mas enquanto eles chegam, nós vamos cuidar. A Bíblia fala que não havia necessitados entre eles. A Bíblia fala que aquele que tinha terrenos vendiam, depositavam tudo aos pés dos apóstolos, para que pudessem remanejar aquele dinheiro para cuidar da congregação inteira. Enquanto eles alcançavam, eles cuidavam. Alcançavam, cuidavam. Alcançavam, cuidavam. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse é o DNA da igreja, missionário. Enquanto o modus operandi da igreja é o cuidado.
Eu coloco minha cabeça para fora do cenáculo, prego sobre Jesus, não é minha função converter ninguém. A Bíblia fala que esse é o papel do Espírito Santo. Eu só lanço a semente cai no coração, o Espírito Santo faz a obra, essa pessoa vem na igreja, e agora aqui dentro da igreja a gente cuida dessa pessoa, para daqui a um tempo essa pessoa colocar a cabeça para fora do cenáculo também. É uma engrenagem que funciona lindamente quando a gente entende que o DNA da igreja é missionário. Mas o modus operandi é cuidado. Desculpa, eu fico empolgado porque, de novo, esse assunto é o que eu mais amo falar acerca de toda a Bíblia. Mas, e aí agora eu vou entrar no que eu queria falar hoje, é que por mais que eles não tinham nenhum tipo de plano de expansão, eles não tinham nenhum tipo de consultoria em como fazer a igreja chegar de Jerusalém até os confins da terra, eles não tinham nem um mapa do mundo inteiro para saber como é que essa igreja ia chegar nos confins da terra, a única coisa que eles tinham nós temos uma palavra de Jesus. Nós vamos ser testemunhas primeiro em Jerusalém, depois em Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. Aí eu peguei um mapa, ele está meio tosco, infelizmente, para a gente tentar entender aquilo que Jesus está falando. Olha só, olha lá onde é Jerusalém, está vendo? Jerusalém está dentro de uma região chamado Judéia. Então o plano de expansão não veio do consultor. O plano de expansão não veio do IBGE. O plano de expansão veio de Jesus. Vocês vão primeiro ser minhas testemunhas lá onde vocês estão, lá em Jerusalém. E isso vai transbordar para uma região maior chamada Judéia. E isso vai transbordar para uma região um pouco maior chamada Samaria, e isso vai transbordar para o mundo inteiro. Então o plano de expansão quem dá é Jesus. Eles só estão obedecendo a ordem. Ok, nós vamos ser igreja aqui em Jerusalém, nós estamos na esfera 1, Jerusalém, mas conforme a gente é a igreja aqui, a gente transborda para a Judéia, e conforme a gente é a igreja em Judéia, a gente transborda para Samaria, e conforme a gente é a igreja em Samaria, a gente transborda para o mundo. Contanto que a gente não esqueça que o nosso DNA é missionário e o nosso modus operandi é cuidado. Alcance cuidado. Alcance cuidado. A Bíblia fala que a igreja nasce com a pregação de Pedro. 3.000 pessoas se convertem em capítulo 2. E aí sabe o que acontece no capítulo 3 de Atos? Fica aqui comigo. No capítulo 3, Pedro e João vão para o templo. Na hora 9, vão orar, crente vai orar. Chegando no templo tinha um pedinte, tinha um coxo, e ele pede para eles alguma esmola. Pedro vira para aquele coxo, capítulo 3 de Atos, e fala, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te... Aquilo que eu te... Aquilo que eu te... Pedro entendeu, né? Pedro entendeu esse negócio de DNA missionário. Aquilo que eu tenho, eu dou. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E sabe o que acontece? Aquele coxo se levanta e começa a andar. E a Bíblia fala que ele começa a dar glórias a Deus. E a multidão toda está vendo o que está acontecendo. Mas Pedro, ele não perde a oportunidade. Porque se Deus acabou de fazer um milagre ali na frente dele, tem uma multidão olhando. Porque a Bíblia fala que todo mundo conhecia aquele pedinte, aquele coxo. Ele estava ali há anos pedindo. Ele era cadeirante ontem, hoje ele levanta pelo poder de Jesus. Pedro tem uma oportunidade incrível. Sabe o que Pedro faz? Prega. Porque Pedro entendeu, aquilo que eu tenho, eu... Que pescador, hein? Aquilo que eu tenho, eu dou. Ele começa a pregar. Michel, deixa eu te falar, a pregação dele, de novo, não é tapinha nas costas. Pedro era um cara de palavras duras, tá? E aqui ele é um pouco mais duro, porque ele vira e fala assim, sabe Jesus, o Filho de Deus, vocês o mataram. Então é melhor vocês consertarem a vida de vocês. Pedro prega, as pessoas ficam impressionadas com aquilo que está acontecendo. E aí, olha o que a Bíblia fala em Atos, no capítulo 4. Pedro está pregando, depois de ter realizado um milagre incrível. 4, versículo 1, a Bíblia fala assim, falavam eles ainda ao povo
quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus ressurreição entre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Só que a Bíblia fala assim no versículo 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase... quanto? Está aqui. De 120 para 3 mil. De 3 mil para 5. Cada vez que Pedro prega, 2 mil se converte. E a igreja em Jerusalém está crescendo. Porque eles não esqueceram que o DNA é missionário. E que o modus operandi é cuidado. Mas você sabe o que aconteceu aqui, não sabe? Nós acabamos de ler. Eles foram presos. Pedro e João foram presos. São interrogados. E aí Pedro vira para os doutores da lei que o interrogam. E sabe o que ele faz? Prega! Porque ele entendeu, aquilo que eu tenho eu te... Atos capítulo 4. Ele prega, ele está pregando para os doutores da lei, ele está pregando para os saduceus, ele está pregando para os maiores líderes religiosos da época, ele está pregando para o Papa da época. E sabe aquilo que eles percebem em Pedro? Atos capítulo 4, versículo 13. Sabe o que eles percebem no pescador? Eles percebem assim, Atos 4,13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles se admiraram e eles reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu li esse texto essa semana e eu gargalhei sozinho no meu quarto. Depois eu li de novo e eu chorei. Primeiro eu gargalhei de pensar que esses 2 pescadores estão dando aula para os doutores de Harvard. E depois eu chorei, porque eu pensei que o que eles perceberam não é como eles são inteligentes, como eles têm a doutrina renovada, como eles são os conhecedores da Bíblia. Eu chorei porque a conclusão que esses homens chegaram é: realmente eles estiveram com Jesus. Eles têm uma marca diferente dentro deles. Eles carregam uma verdade dentro deles. E eu fico me perguntando se essa é a marca que eu deixo na vida das pessoas que se encontram comigo. Será que elas apenas estão admiradas com a minha capacidade de manejar o tempo? Será que elas estão apenas impressionadas com a forma como eu me visto? Será que elas estão apenas impressionadas com a eloquência? Será que elas estão apenas impressionadas com a minha habilidade de ser um bom gestor? Ou será que elas olham para mim e falam assim: esse esteve com Jesus. Esse esteve com Jesus. Os doutores da lei falam para Pedro e para João assim: nós vamos soltar vocês com uma condição. Fecha a boca. Não fala mais nada. Nós vamos tentar parar o avanço dessa igreja de Jerusalém. Não fala mais nada. A gente solta vocês, não fala mais nada. Quer saber o que Pedro fala? Capítulo 4, versículo 20. Pedro fala assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É mais forte que a gente. Eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de testemunhar, eu não posso deixar de ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu estou cheio do Espírito Santo e toda oportunidade que eu tenho de falar, eu falo, porque aquilo que eu tenho eu dou. Missões faz parte dele, faz parte de quem eles são. A Bíblia fala então que eles foram soltos, os 2. Sabe para onde eles foram? Para a casa dos irmãos. Os irmãos estavam fazendo uma pamonha, todo mundo junto. Chegaram lá, falaram: gente, olha tudo o que aconteceu. E os irmãos começaram a louvar. Os irmãos começaram a cantar. E sabe o que a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 31? Lê comigo Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles, a igreja, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe quem anunciava a palavra de Deus? Todos.
No capítulo 2 é só Pedro que prega. No capítulo 3 é Pedro e João. No capítulo 4 são todos da igreja que pregam. Todos anunciavam a palavra. Você está entendendo a progressão? Você está entendendo o que Jesus está fazendo no coração deles? Eles estão entendendo. Eu recebi o Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém. O lugar tremeu. Atos 5. Atos 5, eles estão na igreja, acontece uma confusão lá. Porque Barnabé, o Zé, nós já falamos dele. Ele tinha uns terrenos, ele tinha um sítio, ele vendeu. Ele vendeu e trouxe o dinheiro. Aí os irmãos, um tal de Ananias, ficou com inveja e combinou com a sua esposa de fazer a mesma coisa. E aí foi uma confusão, mas o que acontece é que os dois mentiram para o Espírito Santo e morreram. Os dois. Atos, lá no capítulo 5. Confusão. A igreja está cheia de temor. A igreja está crescendo, cheia do Espírito Santo. A igreja não bobeia, não. A igreja está andando com Deus. Mas no versículo 12 a Bíblia fala assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E eles costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, lá no templo. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homem quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Parece que a igreja de Jerusalém, sem esforço, sem plano, sem coach, está chegando na Judéia, hein? E parece que a única coisa que a igreja está fazendo para chegar na Judéia é ser igreja. Só. Porque deixa eu falar para você uma coisa, Jesus, eu preciso tanto correr com o meu tempo. A presença de Jesus atrai. Não é o louvor top, irmão. Não é o telão de LED, irmão. Tudo isso é bom, mas é a presença de Jesus que atrai. É os discípulos falando assim: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? As pessoas das cidades vizinhas queriam ver o movimento, não que a igreja estava fazendo, que Jesus estava fazendo através da igreja. A presença de Jesus atraía. Então os irmãos estão vindo de agora não mais de Jerusalém, mas de outras cidades. Eles estão vindo para ver o que está acontecendo aqui. Sabe o que acontece? Os apóstolos são presos. Atos capítulo 5. Está tendo confusão. Imagina, os enfermos estão sendo curados, estão trazendo o povo doente para a igreja, está sendo todo mundo curado. Agora não é mais em Jerusalém, as cidades vizinhas estão vindo para ver o que está acontecendo aqui. Então a gente precisa prender esses caras. Aí é maravilhoso, de novo, eu lendo a Bíblia, eu começo a dar risada sozinho. Porque a Bíblia fala que pegaram os apóstolos e prenderam, botaram no cárcere, botaram em condições complicadas. E a Bíblia fala que no meio da noite, o Espírito Santo foi lá e soltou eles. E falou para eles: vai lá amanhã de manhã e volta a pregar. Você imagina se fosse eu e você, Marcão? Estamos presos. Aí vem o Espírito Santo e solta a gente. Eu e o Marcão, meia-noite a gente corre. Se acontecesse aqui em Orlando, a gente se mudava para o Mississippi no dia seguinte. Mas o Espírito Santo vira para eles e fala assim: volta para o mesmo lugar que vocês estavam pregando ontem, onde vocês foram presos. Aí de manhã, é muito engraçado, de manhã as autoridades chegam lá. Cadê Pedro e João? Estavam aqui presos. Onde eles estão? Meu Deus, a Bíblia fala que eles ficam atônitos. Até, capítulo 5, versículo 25. A Bíblia fala: nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. É claro, né? Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome, contudo encheste Jerusalém
Contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os caras espalharam a notícia de Jesus para a cidade inteira. Irmão. Eles vão ser açoitados. Eles vão ser levados até Gamaliel. Gamaliel é um mestre da lei. Gamaliel fala assim: gente, deixa eu falar aqui para vocês. Teve um outro carinha uma vez que tentou fazer a mesma coisa e não deu certo. Depois veio um outro carinha chamado Judas, tentou fazer a mesma coisa e não deu certo. Aí Gamaliel vai falar assim no 5:38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho ou se essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. 42 diz: todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Aleluia. No templo, de casa em casa. Em Jerusalém e um pouquinho mais. Em Jerusalém e um pouquinho mais. No capítulo 6, no versículo 7, a Bíblia diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicara o número dos discípulos, também muitíssimo sacerdotes obedeciam à fé. É só uma igreja sendo igreja. É só uma igreja obedecendo o ID de Jesus. É só uma igreja sem planejamento, a não ser o planejamento de Jesus, sendo testemunha em Jerusalém, e a própria palavra começa a se espalhar. Aleluia. Porque Jesus atrai, meu irmão. Aleluia. Enquanto semana passada nós falamos que Jerusalém era uma igreja local missionária, aqui nós precisamos entender que Judeia é uma igreja local com missões locais. Eles estão indo de casa em casa. E quando eles não vão de casa em casa, é as pessoas das outras cidades que vêm até eles. E não é porque eles têm algo excepcional para entregar, não, O que eles têm para entregar é apenas uma vida de exemplo vivida aos pés de Jesus, e Jesus está fazendo o resto. A Bíblia fala que se multiplicaram os discípulos. Se começou com 120, foi para 3.000, foi para 5.000, nem sei qual que é a conta mais. Não dá mais para contar a membresia dessa igreja sem nenhum plano. É apenas a igreja sendo igreja. Atos de 3 a 8. No capítulo 8, a igreja chega em Samaria. E aí a Eca vem semana que vem falar sobre isso. Mas aqui é só Jerusalém e Judeia. Eu aprendo 3 coisas rápidas com isso. A primeira delas é assim: a responsabilidade de ser uma igreja local com missões locais, a responsabilidade é minha e não de Pedro. Porque era muito fácil essa igreja virar e falar assim: Pedrão, você pregou, 3.000 se converteram, nós vamos ficar aqui, ó, e você vai, hein? Vai lá. Pregue por nós. Seja exemplo por nós. Seja referência por nós. Alcance Jerusalém e Judeia por nós. Não, a Bíblia fala que eles oravam e todos anunciavam a palavra. A responsabilidade não é do outro. A responsabilidade é minha e é tua. Ser uma igreja local com missão local significa que todos nós estamos jogando no mesmo time com camisas diferentes. Mas nós estamos jogando no mesmo time. Tem gente que tem mais facilidade de chegar no meio da praça e falar. Às vezes é você que está usando essa camisa. Talvez é a gente que usa a camisa de cuidar de criança. Quantas crianças que não são tocadas pelo Ministério Infantil não trazem os pais para cá? Será que isso não é missão? Às vezes essa é a camisa.
Às vezes é a camisa de estar aqui pregando a palavra. O lance é que todos nós estamos no mesmo time usando camisas diferentes. Qual camisa você está usando? Ou a camisa que você está usando é assim, meu pastor já está usando a dele, eu não preciso usar a minha. Alguém já está usando a camisa, então eu não vou usar. Deus tem algo para fazer em você. Deus tem algo para fazer através de você. Deus vai usar o teu jeitinho. Você acredita? Você acredita que você tem coisas para contribuir com o reino que o teu pastor não tem? Veja, eu acho que o Antônio e a Érica são exemplos muito bons disso. As debilidades da Érica são as fraquezas... As debilidades da pastora Érica são as fortalezas do pastor Antônio, as debilidades do pastor Antônio são as fortalezas da pastora Érica. Você já imaginou se um dos dois falasse assim, não, vai lá, faz por mim, faz por nós, faz em nome de... E se for todos nós fazermos em nome de Jesus, usando nossa camisa diferente? E aí eu não julgo a cor da tua camisa e você não julga a cor da minha. Mas é todos nós usando camisa. Porque para a igreja chegar em Judeia, a gente precisa entender que a igreja local com DNA missionário precisa fazer missões locais. Não é o Espírito Santo que vai descer na terra fazer, é o Espírito Santo em você fazendo. Para ser testemunha. O que você pode fazer? Qual bacia que você pode colocar na frente de Deus? Para Deus deitar azeite e esse azeite transbordar. Qual bacia? Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais provocativa. Quantas bacias você pode colocar na presença de Deus? Será que é a bacia da sua rede social? Será que é a bacia do seu WhatsApp? Será que é a bacia de ser um exemplo? Será que é a bacia de ser bons pais? Será que é a bacia lá na minha academia? Será que é a bacia diante da minha família? Quais bacias você vai colocar na presença de Deus e quantas são? Para que Deus encha. E para que nós, como igreja local, possamos fazer missões locais. A responsabilidade não é de Pedro. Fala para o irmão do seu lado. É minha. É minha. A segunda coisa que eu queria que a gente entendesse é assim. Comece aonde você está. Ah, Senhor, mas um dia quando eu me mudar... Não. Senhor, mas um dia quando eu tiver estrutura? Não. Senhor, mas um dia quando eu comprar as passagens? Não. A igreja local com missões locais prega Jesus e testemunha Jesus aonde está. Começa onde você está, meu irmão. Começa aí na sua Jerusalém. Quantos quilômetros tem até Samaria? Sabe quantos? 170. Não sei. Isso dá daqui até Tampa? Alguém sabe essa informação? Hã? Pouco menos. 170 é menos? Samaria é mais longe que Tampa. Então, basicamente, a estratégia de Jesus para eles é assim: por que vocês não sejam uma igreja missionária aqui? E um dia, quando isso se espalhar, vocês vão chegar lá passando Tampa. Mas vocês vão começar onde vocês estão. Vocês vão começar em um Intergarden. Vocês vão começar fazendo o que vocês têm que fazer. Primeiro é Jerusalém. Eu anotei assim: se cada um fizer seu Jerusalém, já já nós estamos em Judeia. É só cada um fazer seu Jerusalém. Já já nós estamos em Judeia. E a gente tem muitos testemunhos disso acontecendo aqui nessa igreja. Quantas vezes eu já ouvi, eu vim por causa de, a tal fulano me chamou. Você sabe o que é isso? É você sendo o seu Jerusalém e isso está chegando na Judeia. É você obedecendo o que Jesus está falando para você fazer. Começa aonde você está. Eu preciso contar esse testemunho, porque eu acho que foi o testemunho mais forte que eu ouvi na minha vida. Eu vou passar do tempo, mas Jesus vai me perdoar. Em 2007, eu tive a oportunidade de fazer missões nas tribos ribeirinhas, lá de Manaus. Pensa no perrengue, irmão. Longe. 4 horas de avião até Manaus, 2 horas do aeroporto até a beira do rio, 7 dias descendo o rio para chegar. Fim do mundo. Aquilo lá não era nem Jerusalém, nem Judeia, nem Samaria. Aquilo era fim do mundo. Mas chegando lá tinha um missionário que eu conheci lá.
E junto com esse missionário, eu e um grupo de pessoas, nós fomos pregar o evangelho para várias tribos ribeirinhas ali, várias tribos. Em um dia, nós fomos pregar um evangelho para um homem, acho que eu não vou esquecer nunca mais disso, sentado num tronco, ele na frente da habitação dele, eu não posso nem chamar aquilo de casa, o Rio Negro, aqui era o quintal da casa dele. Eu não tinha muito o que falar, eu estava impactado com a forma como aquele homem vivia, mas o missionário que estava comigo contou uma história. E aquele missionário falou assim, que muitos anos atrás, um homem que tinha posses, ali naquela região ribeirinha, ele mandou a filha dele, que se chamava Maria, para estudar no Rio de Janeiro. Isso mais ou menos em 1930 e pouco. Era uma decisão difícil, porque naquela época, 1930, é mandar sua filha para o Rio de Janeiro e esquece. Não tem contato, não tem como saber, não chega a informação. Eles moravam no fim do mundo. Essa mulher, Maria, foi para o Rio de Janeiro, entrou na faculdade, começou a fazer faculdade, começou a morar no Rio, começou a se urbanizar, começou a fazer a sua vida, começou a namorar, ela noivou. E então ela ficou doente, Paty. Ela foi para o hospital. E quando ela estava no hospital, um grupo de missionários chegou no hospital para pregar a palavra para ela. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus antes. 1930 e pouco. Aqueles missionários não falaram muito, nada complicado, eles só falaram que um Deus que criou todas as coisas tinha enviado o seu Filho na terra para morrer por todos os pecados e que quem cresce nele um dia ia morar no céu com ele. A Maria ficou tão impactada com aquela mensagem que a primeira coisa que ela pensou foi assim: lá onde eu moro, ninguém sabe disso. Ninguém. O missionário está contando essa história para o ribeirinho, eu estou só de bituca pensando onde ele vai chegar. A Maria terminou o noivado. E a Maria voltou lá para a tribo onde ela morava para contar essa história. No meio dessa viagem, a Segunda Guerra Mundial estourou. A Maria demorou 3 meses para chegar do Rio de Janeiro até a tribo. Quando ela chega na tribo, ela conta para a tribo dela: olha, eu queria contar para vocês acerca desse homem chamado Jesus, o Deus Criador enviou o seu Filho na terra para pagar pelos nossos pecados e quem crer nele pode ser salvo. Todo mundo da tribo pensou assim, foi para o Rio de Janeiro e ficou doida. O que ela está falando, apenas uma pessoa creu no que Maria estava falando. Uma menina, pequena, por volta de 9, 10 anos, chamada Terezinha, lá da tribo. A Terezinha chegou na Maria e falou assim: Maria, eu queria entender um pouco mais. O que você está falando? A Maria falou para ela assim: eu também não sei muito. Mas, hoje à noite, antes de você dormir, ora para o Deus Criador e pergunta para Ele. E a Terezinha ficou com aquilo no coração. E a Terezinha dormiu. E a Terezinha contou que ela teve um sonho naquela noite. Ela sonhou que ela via nas nuvens um ser muito reluzente, poderoso, com seus braços estendidos. E todos aqueles que falavam o nome de Jesus eram levados até a presença desse ser que estava no céu. E a Terezinha ouvia uma música no sonho. A música que a Terezinha ouvia era assim: breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. A Terezinha acordou de manhã e foi falar com a Maria: eu sonhei. É Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Ele. A Terezinha contou, isso o missionário, tá todo mundo dando assim para mim, ó. Isso o missionário contando para o moço e eu assim, onde ele vai chegar. A Terezinha contou para Maria. A Terezinha teve esse sonho muitas outras vezes depois, o mesmo sonho. E toda vez que a Terezinha sonhava com isso, a mesma música tocava. Breve no céu, Jesus há de aparecer, em gloriosa luz, todos o hão de ver.
a Terezinha começou a falar de Jesus para todo mundo. Aquela menina começou a espalhar a palavra para todo mundo. Aquela menina cresceu. E aquela menina continuou espalhando a palavra para todo mundo. Até que anos depois chegou o primeiro grupo missionário na tribo da Terezinha. Irmãos da Assembleia de Deus. Glória a Deus por eles. Amém. E eles chegaram lá e a Terezinha falaram assim: viemos aqui falar de Jesus. E a pessoa, já sabemos. Mas quem contou? A Terezinha. Foram para outra tribo, viemos falar de Jesus. Já sabemos. Mas quem contou? A Terezinha. Terceira tribo. Já sabemos. Quem contou? A Terezinha. Até que eles falaram: alguém me leva para essa Terezinha, em nome de Jesus. Conheceram a Terezinha. Discipularam a Terezinha, que sabia pouquíssimo de Bíblia. Quase nada. Não sabia ler. Discipularam a Terezinha. E fizeram um culto naquela noite. E alguém dos missionários da Assembleia de Deus falaram assim: vamos cantar na harpa 442. E eles começaram a cantar: breve no céu Jesus há de aparecer, com gloriosa luz todos o hão de ver. Nessa hora eu estou olhando para o missionário em prantos. O que está acontecendo? E eu interrompi o missionário e eu falei assim: você conhece a Terezinha? Ele falou: conheço. Eu falei: me leva lá para falar com a Terezinha. Pelo amor de Deus, eu quero cantar esse hino com essa mulher. Ele falou: a Terezinha hoje já está muito velha. Já passou muito tempo. Mas eu vi a Terezinha semana passada. E eu falei para ela: mãe, a senhora está ficando velha, mas breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz, todos nós vamos ver pelo que a senhora fez. Eu não sei onde essa história começa e onde ela termina. Eu não sei se ela começa num pai mandando uma filha para o Rio para estudar. Eu não sei se essa história começa com um grupo missionário cantando num hospital e pregando para Maria. Eu não sei se ela começa com Maria voltando para a tribo. Eu não sei se ela começa com Terezinha. Eu não sei se ela começa aqui, mas uma coisa em comum todos eles têm. Todos eles pregaram onde eles estavam. No hospital, na tribo, nas tribos ao redor. A responsabilidade não é de Pedro. A responsabilidade é tua. Vini, mas onde eu começo? Aí onde você está. Para terminar, quem está perto de você? Quem está perto aí da tua Judéia? Porque deixa eu te falar, teus filhos e tua esposa é o teu Jerusalém, teus pais é a tua Judéia. Teu filho e tua esposa é teu Jerusalém, seus colegas de trabalho é a sua Judéia. Eu amo esse lance do Vida Coffee. A gente traz as amigas e as amigas das amigas. Suas amigas é sua Jerusalém, as amigas das amigas é a tua Judéia. Então traz elas amanhã. Não para a igreja, traz elas para a presença de Jesus. Judéia, uma igreja local com missões locais. Responsabilidade não é de Pedro. Comece aonde você está, com as pessoas perto de você. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Você recebe mesmo? Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo na tua casa, na tua presença. Obrigado pela tua palavra poderosa que nos enche. Pai, nós entendemos na semana passada, Deus, que a igreja em Jerusalém tem no seu DNA missões, mas a igreja em Jerusalém, essa igreja local, ela faz missões locais. Ela prega e mais pessoas chegam. Ela se expõe e mais pessoas aparecem. Elas são exemplo e mais pessoas querem receber disso, Pai. Pai, nos ensina a ser uma igreja missionária com missões locais. A responsabilidade não é do Pedro, Pai. Todos nós aqui usamos a mesma camisa, somos do mesmo time, só usamos diferentes camisas, Pai. Pai, nós vamos começar aqui onde nós estamos, é lá no nosso trabalho, é lá na nossa casa, é ligando para alguém, Jesus. Nós vamos prestar atenção quem está perto de nós. Nós seremos, ó Pai, tuas testemunhas em Jerusalém e na Judéia, para a tua glória. Faz queimar essa palavra e essa responsabilidade santa dentro dos nossos corações. Essa é a nossa oração feita em nome de Jesus.
Amém.